mais menos. Viu só? O que eu fiz com o lápis, eu desfiz com a borracha. O mesmo acontece com a adição e a subtração. O que a conta de mais faz, a de menos desfaz. Você não está me entendendo bem? Então presta atenção na nossa aula de matemática que está começando agora. A aula de hoje vai mostrar como é possível dispensar o achômetro usando operações matemáticas simples. Este é o gráfico que mostra o número de habitantes no Brasil nos anos de 1980, 1991, 2006 e 2050. Em 1980, a população foi realmente montada. Em 1991, 2006 e 2050 foi feita uma estimativa. A estimativa é feita comparando-se números de pesquisas anteriores. De dia estudo à noite. Vira e mexe eu pego um serviço de pesquisadora. Eu já fiz o censo do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cada década, o IBGE faz o censo, que é a contagem de toda a população do Brasil. Agora eu estou fazendo uma pesquisa para outro instituto sobre as eleições. Você sabe como se faz essa pesquisa? Ou que contas nós temos que fazer para saber quantas pessoas moram no Brasil? Ou então, quanta gente pretende votar num determinado candidato? Pense um pouco. Contagem. Deixa eu ver. Peraí, eu sei. Eu já vi isso. A Maristela está falando de adição. Claro, pois se até para construir números nós usamos a adição, não é? Isso mesmo. Primeiro, pegamos uma barra de tamanho 1. Aí, juntamos outra barra de tamanho 1 e obtemos a barra de tamanho 2. Aí, é só ir somando mais um a cada nova barra para obter um número que vem logo depois na sequência que estamos usando. Ah, eu ia me esquecendo. Juntar em matemática significa somar. É assim mesmo. Todo dia eu faço perguntas e anoto aqui, ó. O resultado da minha pesquisa foi este. 28 votos mais 2 igual a 30. 24 votos mais 6 igual a 30. 30 mais 30 igual a 60 votos. Eu primeiro juntei os votos dos indecisos com os do candidato A. Depois, juntei os votos do candidato B com os de nenhum dos dois. Aí juntei todos os votos. Ontem eu entrevistei 60 pessoas. Hoje, quando eu terminar, eu vou acrescentar os resultados aos totais de ontem. Agora só falta você me dizer em quem você vai votar. Para dizer, é secreto? Pronto, agora minha pesquisa está completa. Muito obrigada. E agora? Para onde irá a Maristela? Para casa? Ou será que o dia de trabalho ainda não acabou? Será que Maristela completou todas as contas por hoje? Ou ainda falta alguma coisa? Parece que o dia da Maristela ainda não acabou. Ela precisa acrescentar os resultados de ontem aos de hoje. Oi, Maristela. Pronta para me fornecer os dados da pesquisa? Está tudo aqui, chefe. Nesta coluna estão os dados de ontem. E aqui ao lado, os dados de hoje. Ontem parecia que o candidato A estava na frente. Mas hoje, o candidato B deu uma virada. Veja os totais. Ai, como eu sou desastrada! E agora? Ai, eu perdi todo o meu trabalho de ontem. E agora? O café derramado apagou os dados da pesquisa de ontem. Maristela só tem agora os resultados de hoje e os totais. É possível salvar a pesquisa só com esses resultados? Pense um pouco. Claro que a Maristela não perdeu o dia de trabalho. Ela só precisa fazer uma subtração. A subtração é uma operação inversa da adição. O que uma faz, a outra desfaz. A Maristela somou ou acrescentou os números de votos dos 2 dias e anotou os totais. Quando o café caiu sobre os números de ontem, ainda ficou com os resultados de hoje e com os totais. Se ela retirar os resultados de hoje dos totais,
a tabela fica completa outra vez. E eu que nem tinha pensado nisso. O total de votos dos indecisos era 5. Se nós tirarmos 3, restam 2. Foram 2 indecisos ontem. E o total de nenhum dos dois é 16. Tiramos os 10 de hoje e sobram 6. E assim, podemos construir um gráfico que mostre o resultado desses 2 dias de pesquisa. Na linha horizontal, colocamos os candidatos. Na vertical, as contagens da pesquisa. E depois, vamos fazendo as barras com altura igual ao total das intenções de voto. Ficou claro, Maristela? Claro como água, chefe. Para fazer um gráfico, a Cidinha deve colocar na linha horizontal os nomes dos aviamentos. E na linha vertical, o número de caixas do estoque. Assim, nós podemos saber que o estoque possui 10 caixas de elásticos, 7 caixas de alfinetes e 2 caixas de agulhas. Você se lembra de como construímos os números através da adição? Começamos de uma barra de tamanho 1 e fomos juntando outras barras, sempre do mesmo tamanho, para obter a barra de tamanho 2, a de tamanho 3 e assim por diante. Pois bem, como a subtração desfaz o que a adição faz, para subtrair, é só olhar a escada de baixo para cima. Assim, se retirarmos um pedaço de tamanho 1 de cada número, obteremos o que está logo antes dele. 9 menos 1 igual a 8. Outro pedaço retirado, 7. 7 menos 1 igual a 6. 6 menos 1 igual a 5. 5 menos 1 igual a 4. 4 menos 1 igual a 3. 3 menos 1 igual a 2. 2 menos 1 igual a... Vamos falar um pouco de subtração? Você lembra do gráfico da população do Brasil? As estimativas indicam que a população do Brasil vai aumentar de 2006 a 2050. Saber de quanto será esse aumento é um problema de subtração. Então vamos retirar de 2050 a quantidade de habitantes de 2006. Você conseguiu fazer a conta? Ótimo! Mas se você tem dúvidas, não se preocupe, faltam só 2 aulas para as dúvidas serem resolvidas. Por enquanto, basta saber que a subtração serve para comparar quantidades, saber quanto uma tem a mais que a outra. Num estádio como este, nós podemos usar todas as operações da aula de hoje. Por exemplo, se sabemos que este estádio tem capacidade para 44 mil pessoas, podemos fazer uma estimativa de quantas vieram para assistir a um clássico. Podemos contar o número de torcedores de um time e acrescentar o número de torcedores do outro time para obter o total de público. Podemos olhar o placar e comparar a atuação de um time com a do outro. E na hora do nervosismo, podemos verificar quanto tempo falta para completar a partida. Mas o melhor de tudo é quando podemos somar a nossa voz à dos outros torcedores e gritar "Gol! Gol!" Dê uma olhada. A aula de hoje foi toda sobre adição e subtração. A adição constrói os números e a subtração desfaz o que a adição faz. A adição serve para juntar e para acrescentar. Já a subtração serve para retirar, comparar e completar. Se colocarmos os resultados das contas num gráfico, esses resultados ficam bem mais claros. Um último lembrete: saber fazer contas é importante, mas mais importante ainda é saber de que contas precisamos para resolver um problema. Principalmente se vocês andarem derrubando café por aí. Feito eu.